Caiu o atual governo de Israel. Agora, o primeiro-ministro de Israel não é mais o Naftali Bennett. Então, desde a última eleição de Israel, a última resolução do governo, Benjamin Netanyahu saiu do governo após 12 anos como primeiro-ministro de Israel. Entrou Naftali Bennett, certo? Até ontem. Ontem foi dia 20 de junho de 2022, segunda-feira. Só que o sistema de governo de Israel é um pouco diferente do sistema de governo presidencialista que nós temos no Brasil. Lá eles usam um estilo parlamentarista, então as pessoas não votam em pessoas, e sim os israelenses votam em partidos, tá? E, no caso, o governo foi desfeito. O primeiro-ministro de Israel não é mais o Naftali Bennett. Agora, quem vai assumir se chama Yair Lapid. Então, nós precisamos ficar atentos a esses nomes, tá? Então, Bennett não é mais o primeiro-ministro, caiu o governo. Eu vou tentar explicar aqui para você um pouco sobre essa situação. Por que Israel terá a quinta eleição em 3 anos, tá bom? Então, os israelenses não aguentam mais votar. Enfim, vamos falar sobre esse assunto. É o assunto aqui, é o assunto do momento em Israel. Todos os jornais israelenses estão falando disso e também repercute aí no mundo todo, tá? Inclusive aqui jornais brasileiros. Antes da gente continuar, deixa aqui o seu Ahavte. Ahavte significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda demais, é grátis você deixar o Ahavte. É um mínimo gesto que você dá aí e você me ajuda de graça e de verdade, ok? Muito obrigado. Curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense. Primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações. Comece agora o seu hebraico aí. Um estudo de um novo idioma é sempre bom, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O primeiro-ministro de Israel até ontem, Naftali Bennett, dissolveu o governo e vai convocar novas eleições aos israelenses. Então, o Naftali Bennett e Yair Lapid, certo, que era o ministro das Relações Exteriores, eles anunciaram ontem, segunda-feira, a intenção de dissolver o parlamento do país. Uma decisão que vai abrir caminho para a quinta eleição em 3 anos, certo? De acordo com o governo, Yair Lapid vai assumir o cargo até o próximo pleito, previsto para ser realizado no fim de outubro, tá? Então nós estamos aí julho, agosto, setembro, outubro. Nós temos aí mais 3 meses aí. Naftali Bennett tomou a decisão certa. Ele disse o seguinte: tomamos a decisão certa para Israel, dirigindo-se a um pronunciamento televisivo. Ele disse: trouxemos a honestidade de volta à tona e demonstramos que é possível deixar de lado as dissensões por um objetivo comum. Nunca aceitei que as considerações partidárias prevalecessem sobre as nacionais. Quando eu estava em Israel, agora em abril de 2022, eu ouvi muita gente. Claro que nem todo governo é unânime, né? Unânime entre o povo, né, pessoal? Tem gente que gostava do Bennett, tem gente que não gostava. Entre os meus amigos israelenses lá, o pessoal não gostava muito do Bennett. E havia uma polêmica que ele tinha reformado, usado milhões de shekels para construir, para reformar a sua casa, a casa do governo que seria a sua própria casa. Então, supostamente, não estou afirmando nada, isso aí são burburinhos nacionais, né? Supostamente ele teria utilizado o dinheiro do governo para construir a sua casa, para reformar a sua casa, e depois que ele saísse do governo, que no caso foi agora,
ele ficasse com a reforma, e isso obviamente não pode, né? Ele deu uma declaração, Naftali Bennett deu uma declaração, falou que utilizou uma parte do dinheiro, que estavam falando em milhões, mas ele falou que era questão de pouco dinheiro, enfim. Então havia aí uma polêmica em relação a esse uso do dinheiro governamental para reformar a sua própria casa. Não só isso, né, pessoal, mas também a traição que alguns israelenses consideram, que ele se aliou a partidos de centro-esquerda e árabes para ser o primeiro-ministro aí de Israel. Então, só para vocês entenderem, lá em 2021, o Naftali Bennett, fez uma aliança com Yair Lapid, que vai assumir agora como o primeiro-ministro de Israel, para formar uma coalizão que o antigo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não tinha conseguido formar essa coalizão. Então Netanyahu era um nome muito famoso, né? Mundialmente conhecido aí, veio no Brasil, se encontrou com o Bolsonaro, tal. Ele era muito conhecido, ele não tinha conseguido formar a coalizão, né? Formar um governo. Veio Naftali Bennett e Yair Lapid e outros políticos e formaram esta coalizão para tirar Netanyahu do poder. Eles conseguiram formar, mas alguns comentaristas políticos dizem que essa coalizão era frágil desde o início, tanto que durou pouco, vamos assim dizer, né? Netanyahu ficou 12 anos no poder. 12 anos como primeiro-ministro de Israel. Naftali Bennett ficou aí, bem dizer, quase 2 anos, apenas 2 anos não, desculpa, 1 ano, 1 ano aí no caso, porque ele foi eleito em 2021 com uma aliança aí de mais ou menos 8 partidos, e realmente alguns israelenses estavam achando isso muito ruim. E o sistema de votação em Israel, existem 120 cadeiras no parlamento israelense, certo? Com os partidos. O povo, os israelenses, votam nos partidos que indicam assim os seus representantes. Então, quem tem a maioria das 120 cadeiras, no caso 61 cadeiras, consegue formar este novo governo, certo? Mas também é fácil de se dissolver se um membro do parlamento decide mudar de lado ou deixar a coalizão. Então é realmente complexo, não é tão simples assim, mas foi isso que aconteceu, pessoal. O governo de Israel está dissolvido e vai ter aí novas eleições. Vamos continuar acompanhando, continue acompanhando os vídeos aqui, que isso aqui é um tema muito interessante. Talvez eu traga um outro vídeo falando sobre isso. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.